Olá! Vamos conversar sobre um assunto que gera muita dúvida e afeta milhares de famílias, que é a assistência médica para pensionistas de militares. A grande questão é: esse é um direito garantido para a vida toda? Bom, a resposta, como a gente vai ver, não é tão preto no branco assim. E já vamos começar com a frase que basicamente define tudo. Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Só essa frase já vira o jogo, deixando claro que esse benefício, na verdade, não é permanente. Certo. Então, vamos decifrar o que isso quer dizer na prática. Entender o que é um direito não adquirido é a peça central de todo esse quebra-cabeça. Traduzindo do juridiquês, um direito adquirido é aquele que já é seu de fato. Ninguém pode tirar, nem mesmo se uma lei nova aparecer. O que o STJ decidiu é que a assistência médica militar não entra nessa categoria superprotegida. É, na verdade, um benefício que depende de certas condições. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. A pensão por morte, essa sim, é um direito adquirido, é vitalícia, é da Previdência. Já a assistência médica é outra coisa. Ela é vista mais como uma ajuda, um benefício assistencial. E o que isso significa? Que para manter essa ajuda, a pessoa precisa continuar se encaixando nas regras que a lei estabelece. Para colocar um ponto final nessa insegurança toda, o STJ criou 4 teses, bem claras, que agora são as novas regras do jogo. Vamos dar uma olhada em como isso ficou? Pois é, são 4 pontos fundamentais que ficaram conhecidos como Tema 1080. Essas teses vão guiar todas as decisões sobre esse assunto daqui para frente. Vamos analisar uma por uma. A primeira regra é um reforço do que a gente já falou. A assistência médica é um benefício separado, ele não vem no pacote da pensão. Ou seja, só porque alguém recebe a pensão, não quer dizer que tenha assistência médica garantida. O direito só existe enquanto as condições da lei estiverem sendo cumpridas. Agora, olha que interessante essa segunda regra. Ela expande o que a gente entende por renda. A lei antiga falava em rendimentos do trabalho, o que podia gerar confusão. O STJ esclareceu: qualquer tipo de pensão, seja civil ou militar, entra na conta na hora de avaliar a dependência econômica. A terceira tese joga uma responsabilidade direta no colo da administração militar. Não é uma escolha, é uma obrigação. Eles têm o dever de checar de tempos em tempos se os pensionistas ainda cumprem os critérios para receber o benefício. E aqui a gente chega no ponto talvez mais prático de todos. A quarta regra define um valor, um corte bem claro. Se o dependente tiver uma renda própria que seja igual ou maior que um salário mínimo, pronto, a lei considera que a dependência econômica não existe mais. Então, fica claro que o ponto-chave de tudo isso é a tal da dependência econômica. Vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto para entender exatamente como a renda define quem tem ou não tem direito. Para poder aplicar essa regra da renda, a gente precisa antes saber quem é que a lei considera como dependente, certo? E a legislação militar separa os dependentes em 2 categorias diferentes e essa distinção é super importante. De um lado, a gente tem os dependentes com dependência presumida, como a esposa, o marido, filhos menores. Para esse grupo, a dependência é automática, não precisa provar. Do outro lado estão os dependentes condicionais, que são aqueles que precisam de fato comprovar que dependiam do dinheiro do militar. É para esse segundo grupo que a regra da renda se aplica com mais força. E esse é o número-chave. Para aqueles dependentes que precisam comprovar a dependência, qualquer renda que eles tenham que seja igual ou maior que um salário mínimo, acaba com o direito à assistência médica. É uma linha de corte bem objetiva. Agora, vamos voltar um pouco para a responsabilidade da administração militar, que, como a gente viu, ganhou um papel bem mais ativo nesse processo todo. O trabalho da administração, então, vira um ciclo. Primeiro, fiscalizar, ou seja, monitorar sempre. Segundo, verificar se os requisitos continuam valendo. E terceiro, um ponto muito importante, garantir o devido processo. Isso significa que o pensionista tem que ter o direito de se defender, de se manifestar em qualquer reavaliação. E esse é um detalhe jurídico que faz toda a diferença. Sabe aquela regra de que a administração pública tem 5 anos para anular uma decisão? A tal da decadência? Pois é, o STJ disse que, nesse caso, essa regra não se aplica. A checagem das condições pode acontecer a qualquer momento, porque o benefício é uma coisa contínua que se renova todo mês. Certo. Depois de passar por todos esses pontos da lei e da decisão, vamos fazer um resumão. O que é que realmente muda no dia a dia dos pensionistas de militares? Para resumir a ópera,
Primeiro, o direito à assistência não é para sempre e não é automático. Segundo, a dependência econômica é a condição principal e pode ser reavaliada a qualquer hora. Terceiro, para quem é dependente condicional, ter uma renda maior que um salário mínimo bota um ponto final no benefício. E por último, a fiscalização virou um dever permanente da administração militar. No fim das contas, essa decisão do STJ nos leva a uma reflexão um pouco maior, né? Ela coloca em pauta o equilíbrio entre um benefício que o Estado dá e as condições para que ele seja mantido, levantando aquela pergunta de fundo: como é que a gente, como sociedade, equilibra os direitos e os deveres nos nossos sistemas de proteção?